Bem-vindos a mais um programa Cozinho com Marcelo Lemos. Hoje recebo a minha cozinha, o Mikael, filho da dona Miriam, lá de Açaí. Veio para Curitiba ainda jovem, começou a faculdade de gastronomia, mas já tem uma história na cozinha, né, Mike? É isso aí, Marcelo. Já tô na cozinha e já com bastante tempo aí já na cozinha, desde os 17 anos aí nessa aventura que é a cozinha aí. O Mike é bastante jovem, trabalha conosco aqui, eu tenho o privilégio de tê-lo aqui na nossa cozinha. Entre várias habilidades, desenvolveu o gosto aí pela confeitaria, mas aqui a especialidade dele é pizza, massas, molhos e antepasto, né, Mike? É isso aí, Marcelo. Estamos aí sempre aprendendo mais nessa hosteria da casa, sempre é uma escola pra gente, né? Bom, o Mike, ele veio de Açaí, como eu disse, começou a cozinhar lá ainda com a sua mãe, né? Foi a sua principal inspiradora, Isso, né, Mike? Isso mesmo. Mãe sempre uma guerreira, sempre na cozinha ali, fazendo os doces dela, tudo. Ela teve empresa na área, mãe? Sim, ela teve uma panificadora, né? E depois ela também teve um buffet de casamentos, né? Um buffet onde fazia eventos. Para falar casamento, aniversário de 15 anos, debutantes, né? Realmente é uma tarefa árdua, né? Fazer eventos. Eu acabei de vir de um evento na cidade de Jacarezinho. Quero mandar um beijo aí pro pessoal de Jacarezinho. E Açaí fica perto de Jacarezinho, inclusive, né? Lá no Nortão. E um beijo aí pro pessoal de Açaí também. Bom, o Mike vai fazer uma receita inspirada nas receitas que a sua mãe passou, né, Mike? Isso mesmo. E realmente é uma oportunidade para nós, porque ele trouxe uma base que vai servir para duas receitas. Explica aí, Mike. Então, na verdade é uma massinha simples, né? Parece uma bolachinha, que ali você pode variar com vários tipos de mousse, né? A gente trouxe o mais principal, que é o chocolate e o maracujá, né? Maracujá. Mas daí dá pra você fazer mousse de morango, de laranja, aí a criatividade é o limite, né? Eu adoro sempre quando tem alguma sobremesa com fruta. Eu, particularmente, não gosto muito de sobremesas muito doces. Eu sou aquele tipo de pessoa que não pego o chorinho do caldo de cana, porque o caldo de cana muitas vezes é muito doce e eu com um copinho apenas estou satisfeito. Mas quando as sobremesas são com frutas, que tem um teor de acidez, que tem lá um toquezinho de sal no fundo, eu gosto bastante. Então, eu adorei que você trouxe essa receita com maracujá, que é uma fruta bem brasileira, uma fruta bem versátil, ela combina com molhos salgados, ela combina com doces, fazemos até as caipirinhas de maracujá, né, Mike? Exatamente. E com certeza também nessa sobremesa vai ficar delicioso. Ô Mike, tem quanto tempo já de formação? Agora vai completar 7 anos de formação, né? Então o Mike formado também em gastronomia, e é um dos motivos pelo qual ele está trabalhando aqui conosco. Nós damos preferência para os profissionais, porque a nossa linha de comunicação é mais fácil, né, Mike? Nós temos um ritmo aqui bastante acelerado, então quando a gente fala, faz tal coisa, a gente já sabe que ele vai interpretar bem e vai executar bem aquela tarefa, e a gente combina muito bem no ambiente de trabalho, porque fica bastante harmônico. Essa receita tem algum segredinho, Mike, que você pode falar aí pra... Assim, o segredo dela mesmo é o amor que você coloca nela, porque ela é tão simples, tão fácil, mas ao mesmo tempo ela é tão delicada, né, ao paladar, igual, por exemplo, o Marcelo, que não gosta muito de doce, ela tem esse toque, essa leveza, né, naquela sobremesa que vai carregada, né, de açúcar ou mesmo na manteiga, né? Sim. Mas não tem segredo muito assim, não, só questão mesmo de gostar pelo que faz. Receitas fáceis, que tem uma conotação de preço também, é muito interessante, principalmente as receitas que vêm da família, aquelas receitas que reúnem as famílias em casa, aquelas receitas que reúnem os parentes para poder executar aquela receita, né? Pede ajuda, você faz isso, eu vou fazendo isso. São esses tipos de receita que a gente quer passar aí para o pessoal do Paraná, porque nós acreditamos que a cozinha é um ponto de agregar carinho, agregar afeto,
agregar amor, né? E é uma forma de passar isso também para as novas gerações que estão vindo. E por isso nós escolhemos sempre as receitas que têm essa conotação. Vamos lá, Mike? Vamos falar para o pessoal aí como é que funciona a receita? Então, aqui a gente temos Vamos fazer uma base de massa, né? Isso, uma base aqui vai ser farinha, né? O principal, farinha, açúcar e E manteiga. manteiga. Vai ser a base, né? E depois, Tem um nome, né, Mike? tem um nome, o nome específico dela é a sablé, né? Sablé. Que todo mundo conhece aí. É uma massinha podre, né? Mais adocicada. Isso. Ela assa super fácil, dá um formatinho na receita, ela serve como um copinho, assim, com uma moldura, né? Para o mousse, fica muito bonito. Então, aqui, açúcar, manteiga. A manteiga sempre em temperatura ambiente, porque fica mais fácil, né, Mike? Exatamente. E daí, nós vamos fazer duas versões. Então, a de maracujá, que vai levar chocolate branco. Chocolate branco. E a de chocolate meio amargo, que vai levar um toquezinho de café. Isso. O café entra aqui para justamente fazer aquilo que o Marcelo disse, né? Realçar tanto o sabor do chocolate Sim. e não deixar que ele carregue muito para aquele lado mais extremo do doce, né? Isso. Chega ali entrando para dar um equilíbrio, trazer um amargozinho mais legalzinho ali pra gente, ficar mais equilibrado. Bom, na receita também nós temos creme de leite. Nós usamos aqui o creme de leite de latinha, tá? Ele está em temperatura ambiente, não precisa levar para a geladeira. Lembrando que os ovos, né, sempre bem lavados, depois comprá-los, né, de locais com bastante segurança. O maracujá, eu procurei pegar maracujás bastante... eles estão colhidos há pouco tempo, né, dá para perceber. Estão bem bonito, bem fresco. Espero que por dentro esteja tão bonito quanto está por fora. Vamos executar então, Mike? Vamos. Começar pela massinha? Acho melhor começar pelo mousse, porque ele precisa dar uma gelada, né? Dar Sim. uma assentada. Acho mais fácil a gente começar pelo mousse, pelos mousses. Beleza, então. Bom, Mike, toda vez que fazemos sobremesa, é indispensável uma balança, né? Exatamente. As sobremesas, elas têm uma sensibilidade, né, maior do que os salgados. Então, nós pegamos os maracujás aqui, um pouquinho de água, a gente bateu aqui com essa ferramenta, que é fouet, mas pode ser com um garfo também, né, mãe? E daí, vamos ligar a nossa balança aqui e nós vamos precisar de 30 ml, você falou, né? Exatamente. Então, eu vou colocar aqui um pouquinho na balança. A gente vai tirar um peso aproximado, porque é claro que a densidade da água, ela muitas vezes confere a densidade do peso sólido. No entanto, os sucos, né, eles não têm essa mesma densidade de massa. Então a gente pegou aproximadamente 30, 35 ml aqui. Já temos o suco. Eu vou deixar as sementes, né, Sim, Mike? fazer uma decoração depois. Uma decoração, foi uma sugestão que ele deu. Então vou deixar aqui do ladinho. E aí, qual que é o próximo passo aqui, Mike? Então, o próximo passo agora é separar a clara da gema, né? Pra gente fazer uma clara em neve, né, junto com o açúcar. O famoso merengue, né? Vamos lá. Eu vou arrumar aqui o lixinho para você. Lembrando que a receita vai estar logo abaixo no descritivo do programa. E aí você vai conseguir ter as dimensões, os pesos, as medidas exatas aí que nós estamos utilizando aqui. Prontinho? É isso aí. Agora é só bater? É só bater até ficar um ponto de bico. Vai entrar junto com o açúcar. Daí. Vamos lá, vou deixar essa parte com você, vou só posicionar a batedeira, né? Isso.
nós estamos usando aqui o fouet, né? Exatamente. Que é essa pecinha que vem na batedeira. É. Vamos lá, Mike? Bora. Bom, Mike, tem uma dica aqui que você gostaria de passar lá para o pessoal, né? Com relação ao ponto da clara, né? Isso, o ponto certo dela, pessoal, é ficar em ponto de bico, né? Você pode ver aqui, ó, que ela ficou um pontinho de bico, ela não fica nem tão dura, né? E nem mole, ela fica esse pontinho de bico. Exato. Fica bem aerado. Se for melhor aqui, ó. Quando você pega assim, ela fica com esse biquinho. Exato. Charmosinho. Ok. E agora, Mike, qual é o próximo passo? Então, o próximo passo agora a gente vai fazer uma ganache de chocolate, onde a gente vai saborizar ele, né? Vai o creme de leite, o chocolate, e aí que entramos com o suco de maracujá, né? Então você primeiro na panela inicia com... Isso, com chocolate, né? Geralmente faz aquela derretimento normal, ou em banho-maria ou no micro-ondas, né? No micro-ondas, dá para derreter no micro-ondas? Dá para derreter no micro-ondas. A gente vai... Aí, turma, bem fácil, né? Dá para derreter no micro-ondas. Claro que se quebrar aqui fica mais rápido, né? Isso. Acho que é bom a gente falar pro pessoal. Sempre em pedacinhos, né? Para ficar mais rápido e aquecendo aos poucos, né? De 30 em 30 segundos até ver que ele tá bem derretido para que não queime o chocolate também. Lembrando que o chocolate branco, né, Mike? O chocolate branco ele é mais sensível. Então esse tempo do micro-ondas tem que ser bem aos poucos, vai mexendo, vai colocando de 30 em 30, como o Mike sugeriu ali. E para evitar que essa massa, né, essa gordura, ela acabe desandando, né? Ainda mais com o chocolate branco, a gente tem que tomar bastante cuidado, do que a quantidade de gordura dele é maior do que no outro chocolate tradicional que a gente costuma no chocolate preto, né? Beleza, vamos então para o micro-ondas? Bora para o micro-ondas. Mike, a clara em neve ainda está aqui montada, né? Essa Exatamente. É a linguagem que a gente usa. Eu vou ajudar você aqui a só desgrudar. E agora você vai verter essa ganache dentro da clara. Aqui dentro da clara. Aqui lembrando bem, tá? Sempre adicionando aos poucos, tá? Porque ela pode, igual o Marcelo falou, pode desmontar, você colocar tudo de uma vez, aí desandou todo o processo. Então, reforça aquela palavra, né? É com delicadeza. Vamos sempre colocando aos pouquinhos e mexendo sempre num sentido só, bem devagar, de baixo para cima, só para que a gente não desmonte a clara, né? Isso. Ó. Aqui um pouquinho. Vou pegar aqui o fouet novamente, né? Mas lembrando que pode fazer com a colher também, né? Sempre nesse movimento até incorporar. Turminha, como nossos ovos, né, Mike, eram pequenos, né? A gente percebeu que toda a quantidade do ganache ia passar um pouco do volume. Então, optamos por não colocar toda a quantidade, uma vez que essa receita não leva gelatina. Então, a emulsificação é feita com a clara. Decidimos não colocar tudo, sobrou um pouquinho aqui, tá? Isso é em função do tamanho dos ovos. Então, para essa quantidade que vai estar estabelecida, você pode considerar 4 ovos, né, Mike? 4 até 5 ovos, né? Depende do tamanho do ovo. Porque se for aqueles ovos jumbo, né? Pode ser os 3 e pode ser que seja o suficiente, né? Sim. Então tá.
Agora é só levar para a geladeira, Exatamente, vamos reservar na geladeira e repetir o processo com no- a outra receita. Exatamente, Marcelo. Isso aí. Com o do chocolate meio Com o amargo. chocolate meio amargo. This is the rhythm we create, a timeless tune, a perfect state. The sound unites, it pulls us near. Together now, no fear, no tears. Feel the rhythm. Dance rebels. Dance rebels. The beat surrounds, it won't let go. It carries us, we're flying high. With every step, the feeling grows. A harmony that never dies. We're dancing through this endless song. Each moment feels where we belong. The rhythm strong, it guides the way. Mike, explique pra gente aí como é que é o procedimento da massa sablé. Agora o processo é bem simples, né? Agora só vamos misturar todos os ingredientes, né? Que é a manteiga, o açúcar, farinha e os ovos, né? O ovo inteiro, misturar tudo até que vira uma massa homogênea e depois vestir elas na forminha. 2 ovos, 125 gramas de manteiga, 125 de açúcar, né? Isso. E aqui quanto? 250 de farinha. 250 de farinha. Bem facinho. Vamos lá? Iniciamos com a farinha e com a manteiga. Exatamente. A manteiga tá num ponto aqui de pomada, né? Uhum. Ela tá bem macia, então vai ser fácil aqui a manipulação. Vamos agora só misturar, né? Fazer aquela farofinha, né? De manteiga e farinha. Tá amassadinho. Quando ela começar a desmanchar, a gente já pode entrar com açúcar também já para incorporando junto aqui. Não sei se o pessoal lá de casa tá conseguindo ver. Nós colocamos aqui um Perfex úmido, ou pode ser um pano de prato também úmido, que facilita, né, para o bowl não ficar correndo em cima da bancada. Então essa é uma dica bem simples, que normalmente na cozinha profissional a gente usa para evitar, né, que o equipamento acabe até caindo. Já teve situação que o cara tá lá manipulando, ele não tá percebendo, outra pessoa chama ele para responder alguma coisa e pum, acaba caindo. Então essa é uma forma que nós encontramos, né, que é bastante usada na cozinha para poder evitar esses acidentes. Misturado, Mike? Misturado, né? Feita a farofinha, açúcar, farinha e manteiga. Agora é hora de unir todo esse pessoalzinho aqui com o ovo. Fica uma massa mais mole, mais durinha. Mais durinha, né? Que ela tem que ser moldada na forminha, né? Então ela fica bem durinha. Ok. Aqui entra aquela dica também do ovo, né, Marcelo? Se o ovo estiver pequeno, Sim. você vai acrescentando ali até que ela fica bem Homogênea. Isso. Dá até para fazer uma saborização nessa massa, né? Colocar uma canelinha. Dá, aí vai da criatividade, né? Colocar uma canela. Dá para colocar bastante algumas especiarias. Teve gente que até chegou a colocar, Marcelo, nessa massinha, cumaru. A nossa baunilha brasileira, né? Brasileira. Dá um toque bem diferenciado. É uma boa dica. E agora aqui, Marcelo, se você quiser dar o toque especial do chefe, joga uma pitada de sal aí pra gente. Sal, vamos ali. O sal é a gosto, né? Então é uma pitadinha só pra dar aquele equilíbrio, né? Nossa, o saleiro aqui. Ok. Só pra trazer o equilíbrio, pra não ficar tão doce.
Se precisar da massa um pouquinho mais dura, pode levar para a geladeira, né? Ela vai dar uma descansada, né? Ela vai firmar um pouquinho mais. Vai ficar mais fácil para abrir. Massinha pronta. A gente optou por abrir a massa no saco plástico, né? Que foi uma dica que a gente já deu aqui também. É mais rápido, deixa mais uniforme a massa também, né? Isso. Para quem vai comercializar esse tipo de receita, é uma dica de praticidade. Bora, vamos pôr a massa aí e mostrar pro pessoal como é que a gente abre. Massas prontas, o forno já está a 180 graus, né, Mike? 180 graus, isso. Agora a gente vai levar para o forno, deixar assar, ficar douradinho. Vamos desenformar, vai ficar um cestinho assim, rechear e Tá pronto. pronto para comer. Pronto para comer. Vambora! Turma, nossas massas já estão assadas. Essa aqui, nessa forma que parece uma margarida, eu não sei o nome exatamente dessa forma, nós optamos por colocar a massa na parte de trás dela. Importante passar uma manteiga ou um desmoldante para poder retirar mais fácil, ó. Tá? Aqui, então ficou bem facinho da gente retirar, né, Mike? Isso aí, Marcelo. E essa outra forma, foi até uma sugestão do Mike, porque ela pode representar as formas que vocês têm em casa aí. Então, essa forma, ela tem um fundo falso, né? Chamado fundo falso, ó, que também fica bem prático. Ó, o fundo falso aqui. Bem facinho de retirar. Então, eu consigo montar, ó, bem facinho também. E a nossa dica aqui fica para você que quer fazer uma maior, né? Use uma forma com fundo falso, né, Mike? Eu acho que vai mais ficar fácil de desenformar, né? desenformar. Vai ficar essa lateralzinha aqui bem bonitinha, douradinha, né? Isso. E depois na hora de cortar vai ficar bem bonito. Qual é a outra dica que você tem aí, mano? Então, a nossa dica é o mousse de chocolate, né? A gente fez com café, mas tem pessoal que gosta de alternar também. O café pode ser substituído por um rum, um conhaque, até mesmo um whisky, né? Isso. Que traz também esses sabores aí Para diferentes. quem realçar o chocolate. Para Né? realçar o chocolate. Então seria um mousse um pouco alcoólico, né? Podemos Exatamente. dizer assim. Que vai trazer esse toque alcoólico aí. Lembrando que as crianças, né, não estão convidadas Exatamente. para essa sobremesa. Daria para usar até aquela marula, né? Tem bastante Fica- versões dela. Bom, vamos rechear? Bom, chegou o momento de provar Provar. e saber se você aprendeu com a dona Miriam todas as dicas As aí. dicas dela, mas é aquele negócio, né, Marcelo? A gente sempre tenta fazer igual da mãe, mas mãe é mãe, não fica igual, né? É Isso verdade. não tem como. Lembrando que por se tratar de um mousse, né? Quanto mais ficar na geladeira, mais firminho ele vai ficar. Aqui a gente não tem tanto tempo assim, mas o sabor, a textura, com certeza deve estar próximo daquilo que o Mike gostaria de expressar. E outra coisa também, Marcelo, esse mousse, o interessante dele é que se você colocar no congelador, ele vira tipo um sorvete, né?
Sim, Se você deixar, então, você vai torta mousse, deixar no congelador, vira uma torta de sorvete, né? bacana. Fica bem diferenciado também, bem legal. Então vamos lá. Eu vou pegar a de chocolate, porque eu gosto bastante de chocolate, embora a de maracujá também deve estar deliciosa. Opa, isso, consegui. Ó, no prato ela escorrega um pouco. Escorrega. Aqui. Eu vou no modo tradicional Beleza. na mão. Bem boa. Eu acho Isso que mesmo. com a mão é melhor. Isso aí, bom. É muito boa. Turma, a casquinha é bem crocante. O mousse podia estar um pouquinho mais firminho. Tudo tá aparecendo aqui, né? O café tá aparecendo, a textura tá muito bom. Parabéns, Bom. Mike. Muito Obrigado. gostoso mesmo. Essa é E tenho certeza que o pessoal lá em casa vai conseguir fazer. É bem fácil. Como toda sobremesa, tem que ter uma certa organização, né? Para sair, principalmente quando você está fazendo 2 sabores assim. Mas vai dar certo. O pessoal em casa vai, com certeza, poder servir num final de semana, num dia especial lá em família. Com essa torta deliciosa que o Mark trouxe para nós, nós vamos encerrando, mas antes disso, gostaria de dizer que eu o chamei durante o programa inteiro de Mike. O nome dele é Mikael, mas aqui na cozinha todo mundo chama ele de Mike e vai ficar Mike enquanto ele estiver aqui conosco. Ele não se importa, ele já tem inclusive apelido aqui na nossa cozinha, mas a gente não vai revelar. E gostaria que você deixasse sua rede social, pudesse falar um pouquinho do seu trabalho. Eu sei que você faz evento também. Conta aí pro pessoal do Paraná. Então, pessoal, a gente está trabalhando com eventos, né? Igual o Marcelo disse, tá eu e mais os 2 campeões aqui do Marcelo. Decidimos juntar as forças aí e fazer eventos. Então, quem quiser, é só procurar lá na rede social. É Mikael Almeida, Mikael com K, né? Também queria deixar um abraço aí para Alice, que vai nascer ainda, minha filha. Exato, vai ser papai. Vai ser papai aí, graças a Deus. É um sonho, né, Marcelo? E É isso um aí. abraço também para minha esposa, a Emanuele, mulher da minha vida aí. Quando a Alice chegar e puder assistir esse programa, com certeza ela vai ficar muito orgulhosa do pai. Ficamos muito felizes de mais uma vez poder entrar na sua casa e poder levar um pouquinho do nosso conhecimento, um pouquinho da nossa cozinha, né? Agradecemos muito a oportunidade. Desejamos uma ótima semana com muita sabedoria, paz no coração de todo mundo. Um beijo, fique com Deus. Se puder, siga as minhas redes sociais lá, Osteria da Casa e Cozinha do Marcelo Lemos. São as 2 redes sociais que eu uso. Muito obrigado. Também portal tourbr.com.br, que também é a nossa rede social do programa. Agradeço, Paraná Turismo. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima semana. Tchau, tchau.